Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, e as portas de novo eu creio em ti.
louvamos e te bendizemos, Senhor. Aleluia. Amém, igreja? Eu quero que você se assente por um instante. Eu quero dar oportunidade para você trazer ao altar de Deus a tua semente. Mas eu já quero, junto com a palavra da semente que está em Daniel, no capítulo de número 6, eu quero já começar a te levar à posse da herança que você já possui. Você sabe que herança é algo que foi dado quando eu e você nem sabíamos que tinha acesso ou direito àquilo, né, irmãos? Os filhos não sabem, por exemplo, o que um pai muitas vezes vai dar para ele. Mas não é a realidade da nossa vida, porque nós, como filhos de Deus, Jesus nos fez saber tudo aquilo que nós temos direito através do que Ele fez na cruz, quando Ele morreu, ao ressuscitar, quando derramou o Espírito. Então muitas vezes os filhos, eles vão saber a herança que tem na terra quando um pai morre, quando o pai deixa um testamento, quando vai se verificar o que houve. Mas não é o nosso caso espiritualmente falando. Nós já sabemos o que é nosso. Diga: eu já sei o que me pertence. Amado, nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Não é alguma bênção. O Deus que nos separou com santa vocação nos deu muito. E eu quero ler Daniel capítulo de número 6, a partir do versículo de número 5. Eu quero te mostrar como que os inimigos da terra continuam a fazer as mesmas obras sujas que sempre fizeram contra aqueles que Deus abençoou. Versículo de número 5 diz: disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Versículo de número 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como costumava fazer. Eu achei tão glorioso esse texto. Eu achei tão linda esta palavra, quando o Senhor, eu estava meditando antes de orar, porque nós vemos um inimigo com inveja do que Deus colocou nas nossas vidas para viver, mesmo em tempo de dificuldade. Nós não estamos falando aqui de um tempo de liberdade, nós estamos falando de um tempo de cativeiro, um tempo onde o povo foi levado à Babilônia por causa dos pecados dos reis e das pessoas que não buscavam o Senhor. Mas mesmo nesse tempo de cativeiro, de desonra, havia pessoas que andavam em liberdade, porque acreditavam em Deus. Nós não devemos aceitar, querido, que lutas ou problemas nos impeçam de ser livres, porque Deus está mostrando como que homens e mulheres de Deus devem andar em tempos difíceis, em tempos de perseguição, em tempos de necessidade, em tempos às vezes até de juízo, em tempos de trevas. A palavra de Deus diz que Daniel, aqui no capítulo de número 6, ele passou por algo que as pessoas, porque ele sempre se dava bem. Diga: sempre se dava bem. Mas como assim, pastor? Era sorte? Não, era vida com Deus, era busca, era consagração. Você vê que ele entra na Babilônia decidido a não se contaminar. Ele foi levado, mas ele decidiu não fazer parte de coisa alguma que não glorificasse a Deus. Ele decidiu não se contaminar no primeiro episódio da vida dele, que foi contado dentro da Babilônia. E ele só conseguiu fazer isso por quê? Porque ele era um homem decidido a ser de Deus, decidido a não ser castrado, como castraram ele como homem. Ele não pode constituir famílias, porque aqueles que serviam o rei tinham muitos critérios, e Daniel foi um daqueles que foi tirado muitas coisas dele, mas não tiraram a vida dele com Deus. Ele nunca deixou que problemas tirassem a sua liberdade de estar com Deus. Então, quando nós chegamos, depois que Daniel, ele se consagra a Deus, ele recebe dons capacitadores para ele andar em vitória, dons que dão a ele liberdade dele viver na herança do Pai, mesmo sob dificuldade. E a palavra de Deus diz que chegamos aqui no capítulo de número 6, que o rei Dário, ele planejava constituir Daniel um dos 3 presidentes e colocar ele acima de todos na Babilônia, nos negócios da Babilônia. Irmão, nós vemos homens de Deus acima de tudo, no meio da maior desonra.
nós vemos homens de Deus fazendo a diferença de uma forma espetacular, que os homens dizem assim, quando eu li esse versículo 5, onde as pessoas, os outros que estavam também trabalhando em favor do governo, que eram autoridades naquela época, eles disseram assim: nós nunca acharemos nenhuma ocasião para acusar esse Daniel, se nós não procurarmos na lei do Deus deles, do Deus dele. E a palavra de Deus diz que foi lá na lei de Deus, escute, querido, o alto nível de guerra com que o inimigo quer tirar de nós aquilo que Deus nos deu. Ele fez com que estes homens procurassem na palavra de Deus, nos livros de Deus, o que se dizia que aquele Deus requeria que as pessoas vivessem, para que eles tivessem sempre o favor e a bênção dele. E então eles criaram uma lei que prejudicava este homem, ou que faria com que esse homem não honrasse esse Deus daquela forma, para que eles pudessem ter algo para acusar e tirar proveito e derrubar aquele homem da herança dele. Daniel era muito prestigiado, Daniel era muito honrado, e não porque ele fosse melhor, mas porque ele andava com Deus. O que nos faz diferente é a presença de Deus, igreja. E aí nós chegamos então no versículo que eles vão procurar, e eles então descobrem que os homens de Deus precisam buscar Deus sempre, nunca podem passar um dia sem buscar Deus. Então eles descobrem naquela forma um jeito de tirar proveito, cria uma lei aonde dá ao rei da Pérsia na época, a Dário, que era o da Pérsia, e que se tornou o rei da Babilônia, o poder de ser o único capaz de responder qualquer necessidade naquela época. 30 dias ninguém podia pedir nada, fazer nenhuma oração que não fosse para o rei da Pérsia, que não fosse para Dário. E a Bíblia diz no versículo que eu li com você, no versículo de número 10, irmãos, eu gostaria que você soubesse que na palavra de Deus não existe um só texto que nos prejudique se nós praticarmos. Os homens achou que o que estava escrito poderia ser uma forma de intimidar os homens a viver melhor, ou a recusar ou a negar a Deus. E quando eu li isso, isso me maravilhou, porque eles descobriram uma forma de tentar pleitear que Daniel não buscasse mais a Deus. Só que a vida de Daniel estava totalmente ligada ao que ele vivia com Deus. Não existe vida separada de Deus, não existe vida separada da oração, não há vida separada da comunhão com a palavra de Deus. E os homens tentaram, querido, enganar. E aqueles que não conhecem a Deus acham que pode viver sem a oração, acham que pode andar sem buscar o Senhor. Mas o Daniel não. A Bíblia diz no versículo 10 que quando ele soube, a escritura tinha sido assinada, e qualquer homem que pedisse qualquer coisa que não fosse ao rei, era lançado imediatamente na cova dos leões. Ou seja, era um jeito de tomar posse da herança que Daniel tinha direito naquele lugar. Eu gostaria que você soubesse que as lutas que você passa é contra aquilo que Deus nos deu direito de experimentar na terra: vida, família, prosperidade, cura, saúde. O que o mundo está fazendo é tentar tirar proveito para impedir eu e você de buscar. Eu queria que você entendesse que a única coisa que o inimigo faz é separar eu e você do Deus da nossa vida. Se ele conseguir impedir, intimidar você de ir até Deus e orar e falar com Ele, e ouvir a sua voz na palavra, então, querido, ele já conseguiu tudo. Ele vai matar. Se ele separar esse homem de orar, ele vai destruir a fé deste homem. Se ele separar esta família de buscar a Deus, ele vai entrar com droga, com prostituição, com todo tipo de intriga e desonra. Ele vai destruir a família. Então o que o inimigo tentou aqui? Criar um jeito de impedir o homem de viver a palavra de Deus. E a palavra do Senhor diz que Daniel, a vida dele era Deus. Do mesmo jeito ele permaneceu. Foi sentenciado, mas ele se manteve da mesma posição. Igreja, isso é poderoso demais para a nossa fé. Existem pessoas que mentem, roubam, xingam, escracham, fazem coisas absurdas quando alguma coisa são colocadas contra elas. Daniel não fez nada disso. Daniel simplesmente se voltou para Deus e fez a mesma coisa que ele fazia, 3 vezes ao dia. Vamos fazer isso? Assinaram? Vai morrer? Ele já sabia, estava morto sem Deus, irmão. Um morto não tem medo da morte. E a Bíblia diz que nós já morremos com Cristo. A nossa vida está escondida em Deus. A vida que agora nós vivemos por meio da fé em Jesus Cristo.
Amém, querido? Nós não somos desse mundo, nós estamos aqui de passagem. E aí foi glorioso, porque o Daniel continuou fazendo as coisas, os homens foram lá e levaram o Daniel para ser executado. Irmão, no dia que Deus estabelecer uma palavra que nos prejudique, não tem mais jeito nenhum, não existe. Foi isso que me deixou mais maravilhada. Não existe uma palavra que nos ensine, que nos exorte, que nos cobre, que nos oriente, que nos chame para perto, que seja prejudicial a ponto de dar direito ao diabo de fazer alguma coisa que nos tire da vontade de Deus. Somente aqueles que não temem a Deus podem achar que se eu viver essa palavra, o mal vai acontecer comigo. Daniel foi levado, e o rei no versículo 16 diz assim: porque ele tentou salvar Daniel, ele ficou penalizado quando descobriu que Daniel, o melhor, estava sendo sentenciado à morte. Ele disse: eu vou livrar Daniel até o final do dia. E os homens em cima disse: a lei dos medos e persas não pode ser revogada depois de ser assinada. Então o rei disse assim: que Deus, a quem tu continuamente serve, possa te livrar. E a palavra de Deus diz que ele estava lá. Aonde você for colocado por causa da palavra de Deus, lá você vai ter Deus, e você vai ter tudo que você precisa dele. Dizimar e ofertar para nós não é uma desonra, não é um roubo, não é Deus tirando. É Deus dizendo para mim e para você: quem te mantém de pé, quem honra teus compromissos, quem te dá fôlego de vida, quem te capacita a pensar, a trabalhar, a ter nervo, a ter mente, a ter sabedoria, a ter criatividade, a fazer bons negócios. Quem te honra sou eu. Quando a tua vida está na presença da palavra, não tem poder nenhum que o diabo possa tirar proveito da sua vida, ainda que ele faça, querido, por todos os meios de terror. Você pode ver que o diabo está ameaçando a igreja. Ele está tentando ameaçar a igreja, fazendo ela recuar da sua fidelidade ao Senhor, através de escândalos, através de lutas, através de problema. Ele fica criando meio de tirar esse povo da onde o seu Deus quer que eles estejam. Pastor, onde quer que Deus quer que eu esteja? Nele, com Ele, para que Ele seja glorificado. Amém, irmãos? Então, dízimo, oferta, a oferta missionária, ajudar o próximo, trazer o quilo do alimento, honrar, fazer a nossa parte, querido. Isso nunca foi nada que o inimigo possa fazer para tirar proveito das nossas vidas. E eu quero que você prove essa realidade, dizendo que o Deus que fez continua fazendo aqui neste lugar. Amém? Vamos adorá-lo. Se você trouxe o nome da empresa, o nome de alguém para colocar no altar, não se esqueça. Se mova na palavra que está aqui nesse lugar. Santo Deus. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado é, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Ele é digno, cantaremos para sempre. Amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação.
nosso trabalho voluntário, os alimentos, os dízimos, as ofertas missionárias. Deus, é para Ti. Ninguém tem poder maior do que o Teu nome de fazer na nossa vida tudo o que está escrito. Nós já possuímos essa revelação e nós não aceitamos ser roubados ou tirados da riqueza da Tua presença. Na Tua presença, a plenitude de vida. Nós quebramos o poder do enganador. Nada nos vai separar do Teu amor. Ninguém vai nos separar do que o Senhor já nos fez. Ó Senhor, como fomos salvos e abençoados. A Tua igreja está guardada nessa herança, nessa verdade desta vida. Por isso, em nome de Jesus, seja santificado cada pedido de oração, cada vida, Pai, nós abençoamos diante do Senhor, para que crendo, veja a Tua glória e viva, Pai, os Teus propósitos, seja próspero e feliz nessa geração, para todo sempre. Em nome de Jesus nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos, Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Você pode se assentar, querida. Deus está conosco, amém, irmãos? Deus é bom, Deus é fiel. Se estiver chovendo aí fora, passa pela lateral aqui, tá bom? Para as crianças não pegar chuva, ok? Queridos, eu gostaria de introduzir, pela graça do Senhor, a nossa última campanha, nossa última semente, no sentido da campanha do ano, dezembro. E eu gostaria que o teu coração estivesse aberto para ouvir. Eu quero ler a palavra revelada, a palavra nos dada, do Salmo de número 65, que o Senhor tem nos dado para esse mês, para guiar as nossas vidas. Versículo de número 11 diz: coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura. Agora você vai para Jeremias, capítulo de número 29. Deus é maravilhoso, querido. Em todo tempo nós temos que olhar para este Deus como olhou Daniel. Tem dias que nós estamos vivendo o melhor tempo da nossa vida. E tem dia que parece que não é o melhor tempo, mas continua sendo o melhor. Porque quando nós olhamos para Deus, nós não fazemos diferença. O Senhor Jesus disse que haveria nos nossos dias maus, mas em todos eles, irmãos, o Senhor estará lá. E o que faz um dia ser especial, completo e perfeito é a presença de Deus. Irmãos, não se deixe enganar. Não deixe que ninguém tome a tua coroa. Não deixe que ninguém roube aquilo que Deus fez em Jesus Cristo para nós vivermos. O que foi, pastora, que Jesus Cristo fez? Ele tirou o poder que nos separava do Pai. Ele quebrou a maldade que colocava inimizade entre você, entre eu e o Pai. Ele quebrou o poder da maldição, a tirania do inferno, que nos fazia ter medo de nos aproximar do Pai, outra vez como Deus que nos ama. Ele tentou invalidar toda a nossa condição de homem e de mulher de Deus nessa geração, de ser capaz de abençoar, de triunfar sobre as nossas dificuldades. Ele tentou o tempo todo fazer isso, mas a Bíblia diz que em Jesus nós fomos restaurados, fomos levantados, fomos feitos nova criação. Diga aí, eu sou a nova criação de Deus. Então Jeremias 29 vai falar assim para mim, para você, no versículo de número 11. Olha só. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém, igreja? Então eu quero falar com você em posse da herança, fazendo muitos questionamentos. Eu quero que você pense, que você busque, que você desenvolva a tua fé enquanto a palavra de Deus está sendo dada. Porque na semana passada, e eu vou voltar lá no assunto de João capítulo 11, falando daquele agir sobrenatural de Deus, quando Maria, quando Marta pediram ao Senhor a respeito do seu irmão que estava enfermo. Eu quero que você perceba o agir do Senhor, para que você tenha posse da herança, mesmo quando nós não vemos essa manifestação direta e legal de Deus. O Senhor está falando aqui para o povo dele,
dentro desse contexto, apenas quero que você compreenda que Jeremias 29 fala do tempo que Deus deu para o povo ficar na Babilônia, para eles serem disciplinados ou corrigidos, melhor falando, por causa de todos os desvios. Sabe, irmãos, Deus é justo, Deus é pleno, é perfeito em tudo que Ele faz. E tem coisas na nossa vida que às vezes você pensa assim, isso aqui resolve logo. Isso aqui vai dar certo desse jeito. Isso aqui vai ficar bom depois que isso acontecer. Só Deus, como Ele disse aqui, Ele estava trabalhando e libertando aquela mente do povo, tão escravizada pelo pecado, que eles achavam que era muito simples e fácil de viver a vida com Deus. Eles tinham liberdade e não viveram a liberdade que tinham. Aí agora que eles estão sendo ameaçados como escravos, de serem levados para a Babilônia e servirem ao rei da Babilônia, para poder discernir a diferença entre Deus e entre a Babilônia, eles estão achando que aquilo não vai acontecer, que não precisa daquilo acontecer. Às vezes nós consideramos também na nossa vida que não precisa ser tão difícil assim as coisas. Não precisava, querido, quando nós temos uma visão clara de como é andar com Deus. O engano, às vezes, ele é tão sutil, que eu disse aqui para as mulheres na quarta-feira. Tem pessoas que se acostumam tanto a viver uma rotina de trabalho, que quando eles têm que buscar Deus, mesmo sendo uma coisa boa, maravilhosa, eles se sentem mal de ter que separar um tempo para buscar o Senhor. Aquilo que é feito para ser bênção, as pessoas não conseguem viver. Como é bom, querido, poder trabalhar e saber que eu posso viver, ajudar, fazer as coisas boas. Mas quantas pessoas fazem do seu trabalho o seu Deus? Eles só vivem para o trabalho, só vivem para fazer as coisas que para eles são importantes, e não conseguem separar um tempo para Deus. E Deus não aceita que qualquer outro Deus exista na nossa vida. Diga, só o Senhor é Deus. Diga, e o sangue de Jesus me deu direito a esta herança. Então a palavra do Senhor diz aqui que eles estavam pensando que as coisas iam mudar, e o Senhor então fala para eles, olha, se casem, deem seus filhos, cresçam, trabalhem na terra, busque o melhor da cidade. Foi aqui que tem essa promessa. O Senhor diz assim no versículo 7 de Jeremias 29, diz assim, olha, para mim e para você, porque a paz da cidade, procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei. O Senhor está dizendo, eu arranquei vocês daqui, estou te colocando lá naquela cidade, que você não gosta, que você não conhece. E vocês vão orar pela cidade. Diga, orar pela cidade. Por quê? Porque o Senhor diz assim, orai pela cidade, por ela ao Senhor. Porque na sua paz vocês terão paz. O dever de homens e mulheres de Deus, querido, é orar pelo lugar onde eles vivem, pela cidade onde eles vivem, pelo trabalho onde eles retiram sustento, pela casa, pelo bairro onde eles moram. Tudo isso é uma responsabilidade mesmo em tempos de dificuldade. Se Deus mandou orar, porque Ele disse, na paz da cidade vocês terão a paz de vocês. Na prosperidade da cidade estará a prosperidade de vocês. O que vocês buscarem para a cidade vai ser o que vocês terão na vida de vocês. Aí nós, às vezes, ficamos assim meio que chocados com tantas coisas ruins que acontecem na cidade. Mas será que eu me importo com a cidade como Deus mandou em termos de eu orar? Eu me importo com o bairro, eu me importo com os vizinhos, eu me importo com as escolas, eu me importo com os hospitais, com as empresas, com a indústria, eu me importo com a política, com a economia, com a educação da cidade, a ponto de orar por ela. Às vezes, irmãos, nós não fazemos o que diz a palavra de Deus, e por isso nós não temos liberdade, porque a nossa liberdade de viver a promessa de Deus está em conhecer o que Ele falou e praticar. Então, quando o Senhor disse através do Jeremias, eu sei o que eu estou pensando a respeito de vocês, eu tenho pensamentos bons, pensamentos de paz, para dar o fim que vocês desejam. Irmãos, tudo em todas as coisas. Quando Deus falou que coroou o ano da sua bondade, Ele está dizendo que cada dia tem uma ação poderosa de Deus, para que a bondade dEle seja desfrutada e não apenas conhecida. Há uma bondade de Deus. Eu quero que você veja
Por que muitas obras, pastora? Por que muitos males, por que muitas situações podem impedir um homem de Deus de desfrutar aquilo que já está garantido na palavra? Eu não sei se você se questiona. Hoje, enquanto eu estava orando, irmãos, em cada uma das nossas casas, eu não quero que você se espante, eu quero que você tenha consciência. Em cada lar, olhando naturalmente, colocando as coisas de uma forma assim natural, eu vi necessidade de liberdade, de libertação da manifestação do Senhor. Em cada casa, problemas, divergência, falta de amor, falta de compromisso, falta de oração, falta de unidade, falta de prosperidade, falta de saúde, falta de paz, falta de tantas coisas. Em cada casa. Às vezes o pai está bem, às vezes o filho não está tão bem. Às vezes a esposa está bem, às vezes o filho não está bem. E nós estamos num tempo onde, cadê a nossa herança? Mas qual que é a herança? A herança é uma obra inteira de Deus. Diga, a herança é uma obra inteira de Deus. Então, querido, o que pode roubar ou impedir uma pessoa de experimentar, de possuir a herança deles? Se Deus planejou coisas maravilhosas para a minha vida, se Deus me deu um poder de ressurreição, se Deus me deu um poder para transformar o caos, para transformar os males, para transformar as dúvidas, para transformar as adversidades, para transformar o pecado, para destruir, na verdade, o que o pecado podia fazer na minha vida. Por que eu não estou vivendo essa herança? Porque eu não tenho essa liberdade, essa alegria de viver esta obra. Você viu, querido, lá em Daniel, capítulo de número 6. Você viu Daniel vivendo o melhor de Deus em tempos de grande aflição e dificuldade. Daniel já estava vivendo esse tempo dos 70 anos profetizado por Jeremias. E Daniel foi, se você está lendo a leitura da palavra do Senhor, você vai ver daqui a pouco, acho que é no capítulo 9 ou no 10, que o Daniel entende pela busca de Deus, que os 70 anos dado por Deus para que o povo fosse libertos e voltasse à sua herança, voltasse para o seu lugar, voltasse para a honra de Deus, havia se cumprido. Porque, querido, nós temos que desfrutar do que Deus nos deu. Nós não podemos saber, puxa, Deus preparou tantas coisas para mim, Deus pensa o melhor da minha vida, Deus tem coisas grandes. Eu gostaria que você pensasse hoje na sua herança. O que você considera uma herança dada por Deus? Porque a palavra do Senhor, ela diz que, para mim e para você, que muitas obras, muitos males, muitas situações podem impedir um homem de desfrutar daquilo que lhe é garantido por direito. Muitas coisas. Se esse homem não olhar corretamente, não fizer uma leitura do que Deus falou, de como é que Deus opera, ele pode se enganar e dizer, eu acho que Deus realmente não pensou isso. Mas o Espírito Santo me diz que para cada situação, escute, escreva, e pode perguntar para Deus se é verdade ou não. Para cada situação, para cada realidade de poder que contrariamente agir, seja sobre a minha casa, meus filhos, minha saúde, seja o que for, minha honra, prosperidade, seja o que for. Para cada situação ou poder, há uma solução, há uma saída, há um caminho, há uma provisão, há uma resposta de Deus. Para cada tipo de problema, há uma solução, há uma graça dada, há um favor de Deus. Para cada coisa que você ainda não vive, há um meio dado na herança de Jesus Cristo para você alcançar. Para tudo que nós perdemos, para tudo que fomos roubados, para tudo que o inimigo tentou destruir, há uma forma de recuperação, há um poder dado da parte de Deus para que eu e você não venhamos a perecer. No amor de Deus já foi nos dado o direito a viver o melhor desta terra. Nós não vamos viver o pior, nós vamos viver o melhor segundo a palavra de Deus. E o melhor, querido, de Deus é a sua presença. E aonde a presença de Deus está, o maligno não toca, o mal não vai, querido, prevalecer. Ele pode tentar, ele pode chicotear, ele pode resistir, ele pode causar lágrima, ele pode causar dor, ele pode causar tristeza, ele pode trazer enfermidade, ele pode trazer, querido, escassez, pode ser o que for, mas a presença de Deus, querido, me mantém firme, me mantém guardado e seguro. Diga glória a Deus. Querido, o inimigo não vai entrar aonde a presença do Senhor está no controle.
E aonde que a presença de Deus? Vamos lá para João, capítulo de número 11. Eu quero que você creia. Eu quero que você acorde pelo Espírito Santo. Se dentro da tua casa, nós não podemos terminar o ano do mesmo jeito. Você tem que se recusar a aceitar que a sua família seja dividida. Que as coisas não estejam como Deus falou. Pastora, tem um meio? Tem. Pastora, tem uma saída? Tem. Mas e aquele mal? Tem um jeito? Tem. Mas e aquela cadeia? Tem como quebrar? Tem. Aquele engano, pastor, aquele vício, aquela doença, aquele medo, aquele mal, aquela depressão, tem um jeito de sair daquela situação, aquela divisão, aquela disputa, aquela comparação, e aquela incredulidade de dizer que não precisa buscar Deus, estar na presença de Deus, ler a palavra de Deus. Pastora, tem um jeito de mudar. Diga à pessoa que está do seu lado, a tua herança é completa. Diga para ela. Tudo que for menos do que completo não vem da parte de Deus. Deus é perfeito. Deus é completo. Deus é completo. Diga, meu Deus é completo. Então, querido, não vamos terminar, não vai baixar a guarda agora que está chegando o final do ano. Ai, estou cansado, pelo amor de Deus. Ai, graças a Deus que esse ano está terminando, para começar do mesmo jeito? Ai, pelo amor de Deus, pastora, nossa, não vi a hora de chegar. Chegar o quê? A sua herança? Ou a hora de comer peru? Lixia, tem muitas pessoas que não vê a hora de algumas coisas. Irmão, a coisa que eu mais quero ver na minha vida é Jesus. Falei hoje para Elisa, falei, meu pai, como eu sonho com esse dia. O que eu mais sonho é estar pronta para ver o meu Deus. O que eu mais quero é Ele. Não tem coisa, e é verdade, irmão. O que eu mais vivo é a procura de estar preparado para me encontrar com Ele. Não vejo a hora de ver tudo que eu sou nele, do jeito que Ele fala. Pastora, mas isso aí é uma realidade para o futuro? Não, já é uma realidade agora. Quem tem desejo de Deus, vive em Deus o tempo inteiro. Eu não penso em Deus só quando Ele voltar. Eu penso ver Ele em cada situação que eu preciso ser transformado. Em cada coisa que eu não consigo resolver, eu preciso dEle. E aí você vai olhar para João, capítulo de número 11, que nós terminamos semana passada, em parte. A Bíblia diz que por meio da fé em Deus e no seu Filho Jesus Cristo, tudo foi dado. Ele diz assim no versículo 25, eu vou ler apenas o versículo 25 do capítulo 11. Jesus disse para Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Querido, o Senhor está dizendo, qual é o poder maior que existe? Ele está dizendo, faça a leitura correta. A Marta estava falando, não tem mais jeito para isso aqui. Não tem mais como isso ser bom. O mundo está destruído, morto no maligno, mas eu estou em Cristo Jesus, abençoado com todas as bênçãos, irmão. O mal pode vir por um caminho, mas por 7 ele tem que sair e bater em retirada em nome de Jesus. Nós temos que ter essa fé. O Senhor Jesus estava dizendo, Marta, se você acredita que tem direito a algo, mas você está detido por um poder que separou você deste algo, eu quero que você saiba que antes de você conhecer a ressurreição e a vida, podia ser verdade o que você sabe. Mas a partir do momento que Jesus Cristo, Senhor, Ele morreu, Ele tragou a morte pela vitória, Ele ressuscitou, Ele está sentado à destra do Pai, Ele nos deu o mesmo poder que Ele venceu e Ele vive. Então, querido, todas as outras verdades, antes desse episódio, não passa de uma realidade passageira. O que vai acontecer agora é o que Ele nos deu direito. O que vai acontecer não é mais o que acontecia, é o que Ele fez para mim e para você. A palavra de Deus, vamos lá para 2 Coríntios, capítulo de número 5, eu quero te dar textos para você entender, porque, irmãos, sabe como é que se vence um caso na justiça? Juízes e advogados, eles estudam para pleitear direitos de pessoas sobre situações diversas, civis, criminais, religiosas. E todas as leis com que os tribunais, os juízes, as supremas cortes, todos eles, ou eles vencem um caso, ou eles perdem o caso,
baseado nas leis da palavra que eles conhecem, para pleitear a execução daquele entendimento daquilo que está registrado. E não é diferente na nossa vida, tanto natural, tanto mais espiritualmente falando. Você só resolve as coisas da sua vida quando você resolver acreditar claramente no que está escrito aqui, e que isso aqui já está resolvido pela palavra, e que você tem direito à execução desse direito, e que nada mais pode retardar aquilo que Deus te deu para desfrutar. Amém, querido? Eu estou falando que você tem que compreender. Se um juiz lê, entende, enquanto um caso não tem o desfecho, enquanto eles não conseguem, vai até, querido, quando um caso é criminal, eles vão pedindo diligências, eles vão pedindo testemunhas, eles vão pedindo provas, eles vão chegar a acusar, eles vão chamar de novo isso, eles vão pedir perícias, eles vão pedir exames, eles vão pedir todas as coisas que existam, um meio daquilo que eles conhecem na lei, de ser uma prova de que o caso dele não pode ser assim, esquecido, não pode ser violado aquela lei, não pode ser impedido aquele direito de ser cumprido. Então, querido, baseado na palavra, a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo de número 5, olha só, irmãos, versículo 17, e assim, disse o apóstolo Paulo, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Assim, querido, está escrito. Assim você leva teu caso até a presença do juiz, de todos os juízos da terra, perante o advogado, que diz em 1 João capítulo 1, versículo 9, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, ele é a propiciação dos vossos pecados. Então você chega lá no juiz, tem uma acusação de pecado contra a minha e a sua vida. Então você pleiteia para o juiz, com o advogado, que é Cristo, a obra que ele realizou na cruz, e diz: Senhor, eu pequei, mas eu confesso que eu preciso de salvação, me perdoa, eu me arrependo, apaga este mal, para que o Deus seja favorável a mim, para que eu tenha direito à vida, para que eu consiga fazer, para que eu consiga entender, para que eu consiga ver. Existe um advogado que a Bíblia diz, querido, que como um sumo sacerdote, foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado, e está pronto para se compadecer daquele que clamar, daquele que disser: Deus, eu não sei como resolver, Deus, eu não sei como andar, Deus, eu não sei como prosperar, Deus, eu não sei como educar o meu filho, Deus, eu não sei como ser feliz, eu não sei como chegar em tal lugar, Deus, tenha misericórdia, eu não consigo sair dessa luta, desse vício, dessa obra, ó Senhor, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que ele, querido, que está lá como sumo sacerdote, está pronto para estender a graça sobre nós, para nos responder nas nossas aflições, para nos favorecer na hora certa, porque você e eu pedimos. Eu estou dizendo, querido, nós estamos construindo um caso de possuir a nossa herança. Quem que está contrário à sua vida? Pensa aí, vamos trabalhar um caso na justiça aí. Quem é que está demandando tirar alguma coisa sua? O que está faltando na sua vida? O que não está acontecendo? O que você precisa? Quem está te acusando? Quem está tirando proveito de alguma coisa? Quem te roubou? Quem que passou a perna em você? Quem mentiu contra o teu nome? Quem defraudou a tua herança? Quem foi que colocou tropeço? Quem que violentou teu relacionamento? Quem foi que tocou teu filho ou tua filha? Quem foi que roubou algum direito da unção, da graça, do favor de Deus? Vamos falar da Bíblia, porque você tem que chegar diante de Deus sabendo quem você é. Você é um mais do que vencedor sobre todas as coisas. É por isso que você vem até Deus, porque você venceu. Você tem direito a todas as bênçãos da vitória de Jesus na tua casa. Todas as bênçãos. A minha casa será chamada casa de oração. A minha casa será uma descendência poderosa na terra. Meus filhos são uma bênção. Minha casa é abençoada. Tem um tesouro lá. Irmãos, aí você olha que por meio da fé em Deus, você tem tudo. Porque tudo foi feito novo. Eu não disse para você, o diabo tentou deturpar, destruir, criar barreiras e resistência. Eu não sei, irmão, eu sou meia suspeita de falar, mas quando eu descanso, deixa eu te dar um exemplo. Quando eu descanso,
eu fico zero bala. Eu estou pronto para qualquer coisa. Eu disse isso hoje para Elisa. Eu disse: Elisa, a gente não descansa para ficar na moleza. Você já viu, querida? A gente não fica dormindo para depois não fazer nada. Não pega a vassoura, não lava a louça, dormiu, acordou, estamos prontos para fazer o que tem que fazer. Nós fomos, querido, pessoas de Deus. Eu vou até a presença do Senhor, eu vou até o meu descanso, amém, irmão? Eu saio da presença de Deus descansado, porque eu sei que o meu Deus vive, o meu Redentor está vivo e Ele está cuidando da minha herança. Eu vou para a presença do Senhor porque eu preciso de descanso. Agora, irmão, religioso pensa que vai para a presença de Deus tomar pega, levar bronca, puxão de orelha, e mais não sei quantas outras coisas. Mas olha o que Deus falou, que em Cristo há um poder, querido, que nos foi dado. Mas esse poder que nos foi dado, ele precisa ser revelado e possuído. Diga: um poder que foi dado precisa ser revelado e possuído. Vamos lá para Efésios, capítulo de número 1. Efésios, capítulo de número 1. Eu amo, querido, a palavra de Deus. É com ela que eu cresço todos os dias. É através dela que eu venço. E que eu não aceito nenhuma situação que não seja do jeito que Deus falou. Não é fácil, querido. Se você não tiver a palavra, o inimigo tira proveito. Ele rouba. Capítulo de número 1 de Efésios, nós vamos ler, olha só o que está escrito. Aqui nós vamos terminar, porque eu quero que você veja os pensamentos de Deus que Ele tem a respeito de todos nós. Pastora, o que Deus está pensando da minha casa está daquele jeito? Por que ainda está daquele jeito? Não era mais para estar daquele jeito. Diga a pessoa que está do seu lado: já era para ter mudado. Diga para o irmão: já era para ter mudado. Viu? Por que essa situação está desse jeito? Pois é, querido, já era para não estar mais assim. Você se lembra da mensagem de domingo de manhã? Quem não ouviu, querido, é melhor ouvir, colocar os ouvidos bem atentos, e a barba, se tiver, para quem tem, de molho. Porque se as coisas não aconteceram, por que ainda não aconteceram? Se ainda não está tudo bem, por que não está tudo bem? Pergunta o Senhor para mim e para você. Se eu não estou feliz, por que não está feliz? Se não está vivendo o que devia viver, o que aconteceu? Fala para Deus. Que foi? Quem é? Que poder? Dá o nome. Pleiteia a causa. Não fica pensando de longe que você vai ficar aí nesse cantinho da misericórdia, dizendo: eu não posso, eu não sei, eu não consigo, eu sou fraco, eu sou pequeno. E Deus vai dizer assim: tadinho. Ele vai dizer, sabe o quê? Levanta daí. Eu não criei uma coisa dessa. Eu não criei um negócio desse, uma coisa feia desse jeito. Que coisa feia. Vai ficar choramingando nesse canto até quando? Levanta dessa miséria. Não foi o que ele disse lá para o homem no tanque de Betesda, no capítulo 5 de João, irmão? Ele perguntou para aquele homem: você quer sair daí? Você quer andar? Mas alguém pode dizer: nossa, que pergunta, pastora, mais sem pé e nem cabeça. Não, querido, tem gente que não quer mais nada. Tem gente que só quer comer e dormir, e acha que quer viver alguma coisa. Efésios 1, olha que Deus poderoso. Ele já nos deu o poder de viver toda a nossa herança, querido. Olha, você não chegue diante de Deus e diga: eu não sabia. Porque eu vou estar lá e vou dizer: é mentira. É mentira, Senhor. Eu estava lá e eu disse para ela, eu disse para Filadélfia, eu disse para eles, eu sou testemunha. Não viveu porque não quis, porque não ouviu, não recebeu, não aceitou, não buscou, não lutou, não acreditou. Mas eu estava lá e o Senhor falou com ela, que o Senhor preparou ela para uma obra gloriosa. Amém, querido? Olha só o versículo 5, olha só. Versículo, capítulo 1 de Efésios. É muito grande esse texto, maravilhoso. Eu vou ler do versículo 9 em diante, porque olha só o que Deus fez. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Nós estamos falando dos pensamentos. O pensamento é o que Deus, a vontade de Deus. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra.
Nele digo, no qual fomos também feito herança. Diga, eu sou a herança de Deus. Olha só, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Aí qual é a vontade de Deus? A vontade é que eu tenha vida de abundância. A vontade é que eu tenha o fim que eu desejo. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus é que ninguém pereça. A vontade de Deus é que você receba cura. A vontade de Deus é que você tenha liberdade, é que você viva a tua fé em poder e em autoridade. Irmão, o que mais eu vou dizer? Segundo o conselho da sua vontade, eu fui feito. Eu não fui feito. Pensa, Deus se aconselhou, não sei como, né? Que Deus se aconselha. Eu acho que ele perguntou para Jesus: será que está bom que ele nunca perca? Eu penso que o conselho de Deus foi mais ou menos esse. Ele conversou com o Espírito Santo. Espírito Santo, e Jesus, e aí? Será que está bom para Sheila que ela nunca erre? Você já imaginou um negócio desse? Que ele nunca pereça? Será que está bom para você, irmão? Está de bom tamanho o que Deus planejou para a tua vida? Que você seja assim, uma pessoa forte e corajosa? Será que está bom para você? Está bom para você ou você prefere ser fraco e covarde? Vamos para o antônimo da palavra. Qual foi o conselho? Você acha que Deus planejou que a igreja seja fria? Pelo contrário, ele disse: se for, não está bom. Você acha que Deus planejou? Olha o que ele diz. Vamos lá para terminar. Vamos terminar logo esse assunto, né? Por que ele fez tudo isso? Olha, ele disse assim: nele nós fomos feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. E o conselho da vontade, olha isso aqui, olha o conselho da vontade de Deus. Versículo 12. A fim de sermos para o louvor da sua glória. Diga, louvor da sua glória. Quem são essas pessoas? Nós, irmãos, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Diga, eu tenho o selo da promessa. O que é isso, pastora? Está escrito no versículo 14. É o penhor da nossa herança, até o resgate da propriedade em louvor da sua glória. Ou seja, Deus selou você com o Espírito, é um lacre, entendeu, irmão? Você está selado, e ele disse: até o dia que eu quiser, enquanto eu estiver trabalhando, não dou direito a ninguém tomar aquilo que é meu. Se você é de Deus, o maligno não toca na sua vida. Você é herança de Deus. Você foi feito para a glória de Deus. E a glória de Deus vai transformando a nossa vida. Mas veja, irmão, a Bíblia diz: nós fomos selados. Selado com o Espírito Santo da promessa. Ele foi dado para que Deus resgate a nossa vida na hora que Ele quiser, e não vamos estar violados. Deus não quer que você seja violado, irmão. Quando você recebe um produto, quando você compra um produto que ele está violado, você não quer levar ele para casa. Ele está com defeito, ele pode estar contaminado, ele pode ser um problema para a sua vida. Então você troca, você não aceita um produto violado. Até no correio você recebe. Se o produto estiver violado, você não assina, você não fica com ele, você devolve. Está com problema. O Espírito Santo é esse direito legal de que nenhuma situação viole o que Deus nos deu para viver. E aí, irmão, nós temos que ou sair dessa religiosidade de que, mas como que eu vou... Ou você para de pensar segundo o raciocínio natural e entra no poder da palavra, que nos dá direito a ser realmente pessoas consagradas, santas, separadas, de tal maneira que não há poder que venha tirar de mim o que Deus falou, que eu fui feito para o louvor da glória dEle. E isso aqui não está dando louvor e não é glória nenhuma para o Senhor, como nós já aprendemos na quinta-feira passada. O Senhor disse que aquela morte que estava acontecendo não seria daquele jeito, mas era para a glória de Deus o que havia acontecido. Por quê? Porque, querido, ninguém tem o poder de tocar aquilo que Deus já fez perfeito. Diga, eu fui feita perfeita. Eu não sei se você acredita, mas um dia Deus falou isso para mim. Está lá em Cantares. O Senhor diz lá: tu és perfeita, noiva minha, em ti não há defeito nenhum. Irmão,
eu vivia me humilhando, me denegrindo, me desprezando a mim mesmo, me achando, me comparando com as pessoas. No dia que o Senhor falou isso para mim, eu parei, querido, porque o meu Deus não viu defeito. Por que eu vou deixar que alguém ponha defeito no que Deus fez perfeito? Por que eu vou deixar a luta colocar dúvida no meu coração quanto àquilo que eu sou? Quanto que Ele preparou para me viver? Quanto à minha capacidade, meu dom, meu chamado, minha força, minha riqueza? Como que eu posso deixar? Toda vez que eu tive problemas de enfrentar uma situação, escute, a última delas, eu acho isso lindo de Deus. Da última vez, você se lembra quando eu falei para você que eu estava na janela e eu olhei pela janela e eu disse, eu nunca seria como Jesus? E o que Ele respondeu para mim na mesma hora? Ele não deixou nenhum pensamento assentar na minha cabeça. Porque Deus não aceita que as coisas que passaram volte de novo a tomar conta da minha história. Enquanto eu estava preso no pecado, eu não tinha liberdade. Mas quando Deus me deu poder, Ele me deu poder de liberdade, de voltar a viver como Ele vive. Eu tenho que viver como meu Deus me fez para viver. E aqui nós vamos entender, o versículo 15 diz, por isso também, o apóstolo Paulo está dizendo, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Diga, minha herança. E ele diz assim, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa referir, não no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para seu cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Irmão, isso aqui é grande demais. O conjunto louvor esteja comigo no altar, eu quero falar para você, para nós orarmos sobre essa realidade. O apóstolo Paulo, ele disse assim, vocês foram criados para o louvor da glória, vocês foram feitos e selados com o espírito da promessa, até o resgate da propriedade vocês estão guardados. Aí o apóstolo Paulo diz no versículo 15 em diante, ele diz, por isso, eu sabendo que vocês acreditam na palavra que ouviram, entenda a diferença do que ele está falando aqui. Ele disse, eu vejo o amor de vocês, eu vejo a fé de vocês, eu vejo tudo que vocês estão passando, e por causa dessa fé, então eu estou orando para que vocês recebam, para que o Pai da glória conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ele estava dizendo, filhos, o que eu estou dando, a herança de vocês, é o pleno conhecimento de Deus, para que vocês saibam como viver isso que está escrito. Para vocês viverem todas essas realidades, ele está dizendo, eu estou orando para que vocês tenham iluminação, revelação, iluminação no entendimento, para que vocês não durmam como os demais que dormem, ou seja, passa batido o interesse do que Deus queria, é roubado pelos pensamentos errados. Porque ele está dizendo aqui do poder da ressurreição, lá de João 11, quando eu comecei a orar, foi que eu vi na casa de todas as pessoas essa situação, porque a Bíblia diz assim, que quando o Senhor Jesus, porque ele está falando aqui, desse poder que ressuscitou a Cristo, que você e eu saibamos o poder que temos de viver a nossa herança, a capacidade que temos de viver acima de qualquer poder, nome ou qualquer realidade, de entendermos o chamado da glória de Deus, de percebermos que como Deus, Ele disse que Ele é o cabeça,
E Ele colocou tudo debaixo dos pés. E para que Ele domine sobre tudo, Ele colocou essa plenitude na igreja que somos nós, irmãos. Pensa como nós somos cheios do poder de herança nessa geração. Sabe quem é dono de verdade de todas as coisas? Aquele que está em Cristo Jesus, aquele que crê nesta palavra, é a resposta para este mundo. Aí você vai, talvez, não se maravilhando muito, porque eu vejo que as pessoas escutam como se estivesse escutando a história de um conto de fadas. Será que isso é verdade? Oração. Nós vamos entrar na mesma realidade. O que faz você viver toda a herança de Deus é a tua comunhão com Deus. Quando eu fui orar essa tarde, sabe o que o Espírito do Senhor me mostrou sobre o poder da ressurreição que ressuscitou a Cristo? Que Ele nos deu esse mesmo poder. Eu e você não somos separados, nova criação, como lemos em 2 Coríntios 5,17, por qualquer meio. É um poder que me tira das trevas e me coloca no reino do Filho do seu amor. É um poder que apaga os meus pecados e me constitui herança em Deus. É um poder que abre os meus olhos, além do natural, me faz enxergar as riquezas de Deus. E esse poder é chamado o poder do Espírito Santo, que levantou Jesus da sepultura e o fez assentar acima de todo domínio e autoridade. E a palavra de Deus diz que o poder do Espírito Santo é um poder que nos leva a ser de fato livre e a exercitar a liberdade. Quando Ele ressuscitou Lázaro, sabe o que era que estava acontecendo? Escute e entenda, porque eu e você talvez estejamos vivendo aquém do que foi dado como herança, porque estamos esperando o poder fazer. Quando o poder já está na nossa vida para cumprir e possuir aquilo que já é nossa herança. Quando o Senhor Jesus disse para tirar a pedra do Lázaro, eu já ensinei para você a mensagem de quinta passada. Você escute lá na internet para você completar seu raciocínio, irmão. Você tem que ter interesse. Às vezes o aluno quer a resposta pronta para fazer e passar na prova, né? Tem que estudar. Estudar para nós é ter comunhão com Deus. É ler a Bíblia e ter comunhão com Deus. Aí a palavra se desenvolve. Quando o Senhor Jesus disse, tira a pedra, e Ele vai e chama o Lázaro para fora. Ele disse, Lázaro, vem para fora. A Bíblia diz que saiu atado, de pés e mãos, aquele que estava morto há 4 dias, aquele que estava já em decomposição. A Bíblia diz que o poder que ressuscitou a Jesus levantou aquele homem, e sobre este poder Ele diz aos homens, desatai-o e deixai-o ir. Essa é a nossa parte. Deus nos deu o poder da ressurreição. Nós temos o poder da ressurreição, que é o Espírito Santo, para desatar toda a situação que está atada, que está amarrada, que está enrolada, que está comprometida. Escute, abre os ouvidos e os teus olhos. Para de dormir no ponto com esses demônios que estão lá roubando o que é seu. O poder de desenrolar a sua mulher, o seu filho, o seu casamento, as suas finanças. O poder de desenrolar o seu chamado, de crescer na riqueza, na prosperidade, na paz, na vitória. O poder de sair das mentiras, dos enroscos e de todas as coisas deste mundo. Esse poder de ser grande, de ser sábio, de ser inteligente, esse poder já está na sua e na minha vida. O poder de desatar o entendimento pela revelação da palavra está na sua mente, no seu coração quando você crê. O poder de adorar a Deus e dizer, Satanás, aqui você não entra mais. O poder de dizer, dá meia volta agora, aqui você não tem mais direito algum, porque eu desato e eu sou livre. O apóstolo Paulo está dizendo, vocês querem viver a herança? O que foi que o Senhor fez para Israel viver a herança? Deu poder a Moisés de executar a palavra. Vamos lá para... Se coloca de pé comigo, vamos para João 11. Só vou ler o versículo, porque você às vezes não... Irmão, você precisa ser mais criterioso, tá? A igreja de Bereia existe, pastora? Parece um nome estranho. Tem tanto nome estranho na Bíblia, querido. Todas elas com significado.
A Bíblia diz que os apóstolos, quando entraram em Bereia, a Bíblia diz que descobriu que aqueles bereianos, eles eram mais diligentes do que os demais. Eles conferiam o que estava escrito. Não sei se você está vendo os rumores que está sobre a terra, a tormenta, a ansiedade. Eu fui ver um vídeo hoje para poder entender o que estava acontecendo, dessas coisas desagradáveis que acontecem com os nossos irmãos, com as igrejas. E lá estava escrito assim: irmão é baleado quando sai da igreja. E eles colocam lá a chamadinha para ver se realmente as pessoas vão lá atrás daquilo. E eu fui ler. Quando eu fui ler aquilo, eu disse: Espírito Santo, que tristeza ver o teu povo se sentindo ameaçado. Porque o homem está dizendo: será que nós vamos? Como que nós vamos conseguir ir para a igreja por causa dessas ameaças? Não, querido, houve um tiroteio. A pessoa estava passando num ambiente lá onde ocorreu. Mas a pessoa associou também o tiroteio com a tentativa contra o pastor Silas Malafaia de assalto. Então, na hora que eu vi aquela notícia, eu percebi, querido, aqueles que não estão em Deus, eles não sabem sair dos enroscos que o mundo está levando a igreja a viver. As pessoas pensam que estão ajudando. Eu falei: Deus, o que nós precisamos não é de mais segurança nas ruas, é de mais poder dentro da igreja, para que o teu Espírito tire esses demônios, tire esses males. Mas sabe o que o diabo quer? Colocar medo no meu e no teu coração e dizer: nossa, nesse perigo não dá para a gente sair. Nós não podemos mais ir para a igreja fazer isso ou fazer aquilo, porque se eles tirar o povo de buscar a Deus, então o terror já está estabelecido, a morte, a espada e toda desgraça está estabelecido, porque o que o inimigo quer é colocar confusão nas pessoas, dizer: não dá para sair, não dá para orar, não dá para buscar. Olha que confusão. Deus já nos deu o poder sobre todas as coisas. A igreja tem o poder de orar e dizer não a esse espírito de medo, de escândalo. Esse povo está querendo colocar o que na vida das pessoas? Dizer que a internet é Deus, que você pode adorar Deus pela internet. Irmão, nós passamos quase um ano cultuando através da internet, e você sabe que não é a mesma coisa. A desatenção é intensa. As pessoas ficam irreverentes, elas comem ouvindo culto, ao invés de ficar na presença de Deus e adorá-lo. Eu duvido, querido, que alguém vai conseguir adorar a Deus comendo, mastigando, tomando café ou almoçando. Você pode ouvir uma mensagem, mas dizer que está cultuando, não está. Culto é reverência, culto é busca, culto é entrega, culto é admiração, culto é temor, culto, querido, é santificação. Agora o mundo, querido, está querendo colocar muitas coisas, só que o Senhor disse assim, sobre o poder da ressurreição: a herança é sua, Lázaro está livre, agora vai lá e desata ele. Deus nos deu poder e autoridade sobre todas as coisas. Mas eu vou te dizer, irmão, nós vamos... É Ele, nós vamos ministrar para Ele aquilo que nos foi dado. O que é isso, pastora, que nos foi dado? Poder de ressurreição. Poder de ressurreição. Fale com a situação. Eu vi prisões que precisam ser desatadas. Não vai ser por Jesus, é por você. Ele já te deu poder para quebrar prisões, para desatar, para fazer livre. Você pode fazer livre o teu casamento, os teus filhos. Você tem essa autoridade, você tem esse direito, querido, de ter uma vida nova em Jesus. Amém, querido? Eu tenho esse direito de ser livre, de ser uma bênção. Então agora eu liberei, querido, e eu orei sobre toda a casa, e eu orei sobre todos os meus irmãos. Eu digo: inimigo, sai. O que você desatou, pastor? Os olhos, os ouvidos, as mãos, os pés, o coração, o pensamento, a vida financeira, a forma de pensar, aonde vai. Eu disse: eu desato, eu desato esse povo que não tem coragem de levantar as mãos. Eu digo: essas mãos são livres para receber de Deus aquilo que o Senhor deu e estabeleceu. Vamos adorar em nome de Jesus, amém, querido? A sua presença está nesse lugar. Poderoso Deus, maravilhoso Pai.
sandais, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho, direitando as veredas, e cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandais, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo sua recompensa, ele virá, soberano, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo sua recompensa, e é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria.
trabalho. Eu recebo agora a promoção que eu precisava. Eu recebo agora o livramento que eu precisava. Eu recebo agora a direção que eu precisava. É minha herança, é minha herança. Eu recebo agora a saúde da minha casa. Eu recebo agora uma porta maior. Eu recebo agora milagre. Eu recebo, é minha herança, é minha herança. O que Jesus fez é meu. Eu recebo meus filhos livres do pecado. Eu recebo a minha casa sarada, meu casamento cheio de graça. Eu recebo, Pai. Eu declaro esta palavra, confirma, Pai. Eu declaro essa palavra de herança plena sobre cada um, quebrando tudo aquilo que era contrário, fazendo algo novo segundo a tua promessa. Em nome de Jesus, receba, seja cheio e capacitado pelo teu Deus, para a glória do Senhor. E você diz amém. Diga: eu recebo da minha herança tudo que eu preciso, em nome de Jesus. Amém, querido? Aplauda o Senhor, dê glória a Deus.